Com a pandemia de Covid-19, muitas expectativas, sensações e sentimentos passaram a ser recorrentes no nosso dia a dia. Medo, incertezas, pânico, né, são algumas das situações que nós temos vivenciado um pouco mais do ano passado para cá. Para conversar conosco um pouco sobre essa nova situação, esse novo cenário, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Andréa Barbosa de Lima. Ela é psicóloga clínica e hospitalar e também coordena o curso de psicologia da FIB, as Faculdades Integradas de Bauru. Andréa, queria te agradecer por ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse, a gente vai, né, fazer o trabalho de prestação de serviço e falar um pouquinho sobre o serviço de plantão psicológico gratuito que está sendo oferecido pela universidade, mas eu queria, de uma forma geral, primeiro, para a gente contextualizar quem nos ouve e nos assiste, o que de fato a gente pode fazer para manter o bem-estar físico e principalmente o bem-estar emocional nesse momento em que nós ainda vivemos, né? Algumas situações um pouco mais flexíveis, afinal de contas, a vacinação já vem ocorrendo aqui no Brasil, mas ainda de uma forma um pouco diferenciada do que nós costumávamos chamar de vida normal. Bom, vamos conversar então um pouquinho, né, sobre isso. Eu agradeço o convite, Lidiane. Eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, a saúde mental é um tema, né, e um fator que a gente precisa discutir isso sempre no nosso dia a dia, né? Quando começou a pandemia, a gente teve algumas situações, né, que intensificaram um pouquinho as questões do aspecto da saúde mental. Então, o medo, o isolamento, o distanciamento social, no início da pandemia, ainda não sabendo muito, né, como que o vírus se comportava. Então, aos poucos, né, a comunidade científica foi colaborando, né, para que a gente pudesse ter algumas explicações, né, os tratamentos foram aí acontecendo. No meio disso tudo, a gente teve uma situação extremamente caótica, né, em relação às questões do adoecimento pelo vírus, e isso impactou tanto na saúde dos afetados pelo vírus, né, pelo coronavírus, como da população de uma forma geral e dos familiares mais próximos, e além do medo, do pânico, da ansiedade, a gente também teve situações, né, de luto, né, de perdas, que foi um outro fator de agravo aí para a saúde mental da nossa população, de uma maneira geral. Hoje, nós estamos numa fase um pouco, né, melhor da pandemia, então a vacinação avançando, né, temos os casos já diminuindo, números de mortalidade também, né, bastante inferiores do que a gente já teve aqui no Brasil, principalmente. E a gente tem hoje um fator também, né, que precisa ser cuidado em relação ao desgaste da pandemia, né, nos aspectos emocionais. Nesse 1 ano e meio, eu falo, né, e na prática, enquanto psicóloga, que muitas pessoas, elas ficaram em manutenção, conseguindo trabalhar, conseguindo dar conta do seu cotidiano, de um jeito um pouco com muita adrenalina, né? Principalmente os profissionais da saúde, as pessoas que não tinham como, né, não trabalhar, não puderam, né, optar pelo home office, e o home office é um outro assunto, né, para a gente conversar, que é um fator de muito estresse também, né, para a saúde mental. Então, a gente tem hoje uma população que está extremamente desgastada pela pandemia, que tem altos níveis de ansiedade, né, e que está vivendo um luto muito grande. Então, esse é o nosso recorte atual aí em relação à pandemia e que a gente precisa pensar na importância dos cuidados da saúde mental. Foi até interessante você ter comentado sobre a questão do home office, né? Porque a gente, quando fala em impactos emocionais causados aí por conta da pandemia, pensamos muito nessas questões de saúde, de luto, de perda, de adoecimento, e o fato de muitos dos trabalhadores terem sido obrigados a adotar o teletrabalho ou o home office durante os períodos mais críticos, principalmente da pandemia, alguns sequer voltaram aos seus locais físicos de trabalho até agora, também gerou muito impacto essa situação, né? Então, agora, os trabalhadores que estavam trabalhando em casa, primeiro que tiveram que voltar, né, e de uma forma, às vezes, assim, sem muito
preparo, né, há mais de um ano trabalhando dentro de casa, com todas as dificuldades de estrutura, familiares, crianças e etc., e tiveram que, de uma hora para outra, voltar aos seus postos físicos de trabalho, aqueles que ainda estão, as empresas que adotam os esquemas híbridos, como que você mantém, né, tanto do ponto de vista de segurança emocional, como de produtividade, Andréia, para o trabalhador que ainda está em casa, para aquele que voltou ao seu ambiente físico de trabalho, que orientações você daria? Bom, eu acho que a gente precisa confiar nos dados sanitários que nós temos hoje, de que a pandemia está diminuindo, né? Está sendo controlada, de que a vacina é eficaz e que a gente precisa continuar adotando as nossas medidas de segurança. Então, o uso de máscara, distanciamento e álcool em gel. Então, nós não podemos esquecer disso, né? Com essas medidas sanitárias, a gente consegue perfeitamente, né, retomar as nossas atividades, né, de trabalho, algumas atividades sociais, algumas atividades familiares também. Eu acho que uma coisa importante, né, que a gente falou desde o começo da pandemia, é que independente do trabalho que a gente desenvolve e de como, né, a gente tem a nossa questão muito particular e cada um aí tem a sua, manter hábitos, né, de vida saudáveis, atividade física, manter vínculos sociais, né? Então, mesmo com o distanciamento, a nossa orientação era sempre manter os vínculos, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor por esse lado. Então, as videochamadas. Então, assim, manter alguma coisa que a pessoa gosta, né? Então, tem gente que se apega na espiritualidade, tem gente que pratica uma caminhada ao ar livre. Então, a gente tem situações, né, que cada um vai encontrar para aliviar um pouco esse estresse do dia a dia, né? Mas eu digo que, em relação à saúde mental, a gente tem as pessoas que foram infectadas, né, pelo vírus, os familiares diretamente ligados, mas nós também temos uma grande parcela da população de uma forma geral, que também foram afetados por essa pandemia e que vão precisar, né, de suporte aí emocional nesse momento. Nós falamos das pessoas que foram para o teletrabalho, né? Mas é importante ressaltar que muitos ficaram desempregados durante a pandemia, tiveram que fechar as portas de seus estabelecimentos, né? E mudar, ou buscar alternativas financeiras, econômicas, enfim, mudar de ramo, abandonar o seu estabelecimento, enfim, a sua profissão de origem. Muitas, por exemplo, passaram a se dedicar a fazer marmitas, comida, né? Enfim. Tudo isso também acabou gerando um certo impacto na vida das pessoas, né, Andréia? Essa mudança Sim, repentina de projeto de vida, né? Isso, tiveram que se reorganizar, né? Se reorganizar, se remodelar diante de um momento de dificuldade. Alguns conseguiram, outros ainda não conseguiram. Então, associado a tudo isso, a gente, né, tem uma condição econômica e social ainda difícil para se enfrentar. Bom, já que estamos falando então agora destas dificuldades, né, e desses efeitos da pandemia, é importante também a gente ressaltar que o atendimento psicológico ele se faz mais necessário do que nunca. A FIB, como nós já falamos no começo da entrevista, vem oferecendo um serviço de graça para as pessoas, né, de atendimento psicológico, é o plantão psicológico gratuito, promovido pela Clínica Escola de Psicologia Aplicada das Faculdades Integradas de Bauru. E você que coordena esse trabalho, como é que surgiu a ideia dessa iniciativa e como é que as pessoas que precisam desse atendimento buscam esse trabalho de vocês? O plantão psicológico ele já é uma modalidade de atendimento que existe, né, há alguns anos aí no Brasil, e algumas clínicas, escolas de outras instituições ao longo da nossa história aí, né, da psicologia já têm utilizado desse meio. Ele é um atendimento breve e um atendimento focal em urgências psicológicas. O que significa essa urgência? Significa situações de crise, em que a pessoa ela não vai ter um espaço para recorrer como se fosse um pronto atendimento médico, né? Um pronto atendimento psicológico. Então, a pessoa naquele momento de crise, ela tem disponível uns horários e um espaço físico
com pessoas, né, com alunos de 5º ano, supervisionado por mim, inclusive, que acolhem essas pessoas em crise. Né? E eu vou dizer para você, esse acolhimento é um acolhimento, né, fundamentado na ciência da psicologia, com escuta qualificada, com uma condição de suporte emocional breve a essas pessoas que recorrem ao plantão, e isso tem ajudado demais a nossa população aqui em Bauru, principalmente, até pelas dificuldades que a gente tem em relação, né, à assistência à saúde mental de uma forma geral. Então, as clínicas, escolas e a FIB, né, não diferente, têm oferecido esse apoio aí à nossa comunidade. Como é que a pessoa faz para procurar, então, esse atendimento de vocês? O atendimento é espontâneo, ela não precisa agendar, não precisa ligar. A gente tem disponível de segunda a sexta-feira alguns horários do plantão, e é só a pessoa entrar no site da FIB, entrar em contato pelo telefone aqui da faculdade, e eles vão ter acesso aos horários do plantão. Dentro desse horário, a pessoa pode vir, que ela será atendida. Se tiver mais que 1, 2, 3 pessoas, será atendido por ordem de chegada, mas vai ser atendido no mesmo dia. Além desse sentimento de angústia, né, algo que a gente percebe que não está legal, que não está se sentindo bem, né, existe a possibilidade de que algumas pessoas que passam por alguns transtornos tenham suas situações agravadas ou que venham a desenvolver algum transtorno por conta de situações complicadas repetidas ao longo de todo esse tempo. Como é que a pessoa percebe, a própria pessoa percebe? Claro que existe sempre sinal, né, e o feedback dos parentes, dos amigos ou mesmo dos colegas de trabalho, mas como é que a pessoa percebe? Como é que eu percebo que eu posso estar ou ter desenvolvido algum transtorno ou de fato estar precisando dessa ajuda psicológica? Bom, eu acho que quando a gente é afetado, né, por alguma condição, e isso gera um sofrimento, a princípio a gente consegue ter uma percepção de que as coisas não estão bem. A gente pode desenvolver quadros de ansiedade recorrente, então a respiração fica diferente, palpitação, dificuldade para dormir, irritabilidade, insônia ou hipersonia, então a pessoa também pode dormir muito. A gente tem uma percepção de que as coisas não estão como era antes, né? Não tá legal, tem alguma coisa diferente e que está aí, né, trazendo um prejuízo para a nossa vida. Esse é o primeiro passo. Às vezes o choro excessivo, a falta de apetite ou uma compulsão, né? Então, assim, alguma coisa a gente vai notar aí um pouquinho de que a gente, né, não está no nosso padrão de comportamento anterior, né? A família e a rede socioafetiva, nossa rede socioafetiva, e aí envolve amigos, envolve colegas de trabalho, eles também sinalizam algumas coisas para a gente. Por quê? Porque a gente também começa a ter prejuízo nas relações. Então, a gente começa a perceber que, nossa, mas eu estou com prejuízo aqui no meu trabalho, eu estou brigando demais com meu filho, eu estou com prejuízo no meu relacionamento afetivo, eu estou muito ansiosa, eu já não consigo dormir. Então, a gente começa a ter sinais, né, de que a gente precisa buscar ajuda psicológica. E no caso dessa pessoa que buscar o trabalho, né, e o atendimento do plantão psicológico gratuito que a FIB está oferecendo, esse atendimento é feito de forma pontual ou existe algum trabalho continuado? Como é que vocês estão se organizando para atender as pessoas nesse sentido? O objetivo do plantão é um trabalho mais pontual, então é de 1 a 3 atendimentos no plantão. Caso a queixa da pessoa não seja solucionada, não diminua, e a gente perceba que essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico de longo prazo, aqui mesmo na clínica a gente encaminha o paciente para um outro tipo de psicoterapia, que são os outros estágios que a gente tem aqui dentro, que são os estágios de acompanhamento de longo prazo.
Tá? Então, a gente faz esse encaminhamento. Se a gente também avalia o paciente que chega aqui e a gente percebe que ele precisa de recursos da rede de saúde mental, por exemplo, precisa de uma avaliação do psiquiatra, precisa de um suporte médico, a gente também encaminha para a rede, né, da saúde mental aqui de Bauru. Perfeito, Andréia. Então, a gente aproveita aqui o nosso programa Espaço Aberto para fazer a prestação de serviço, né? O plantão psicológico acontece na Clínica Escola de Psicologia Aplicada da FIB, no bloco C do campus da instituição, voltado para pacientes a partir dos 18 anos de idade. Não é necessário agendamento prévio, como a Andréia disse agora para a gente. O telefone é 2109-6233, 2109-6233, e o e-mail é cepafib@fibbauru.br. Lembrando que esse atendimento, esse plantão é de graça. Eu queria te agradecer, Andréia, parabenizar pela iniciativa de vocês e te agradecer por compartilhar um pouco as suas orientações conosco e para quem nos ouve e nos assiste. Eu que agradeço, Lidiane. Eu acho que nesse momento de pandemia, nós, enquanto profissionais, né, aí da saúde mental, e formando profissionais da saúde mental, né, que são os nossos alunos de psicologia, a gente não tem como ficar anestesiado e paralisado diante de tanta necessidade que a gente vê na nossa comunidade, né? Eu acho que assistir essa comunidade é um dever, né? Enquanto cidadão, enquanto profissionais, enquanto futuros profissionais, são esses alunos que estão aí atendendo essa comunidade, tá bom? A gente agradece a participação, então, da Andréia Barbosa de Obrigada. Lima, que é psicóloga clínica, hospitalar, e também coordena o curso de psicologia da FIB. Mais uma vez, obrigada, Andréia. Por nada, eu que agradeço. Até. A gente agradece você também que acompanhou a nossa entrevista aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, e lembramos que esse material fica disponível para você acessar na íntegra pelo canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.